Saudações, estamos de volta com a segunda parte da nossa videoaula, né, de como desenhar um relógio comparador em vetor aqui no CorelDRAW para o portal Corelmania, que vocês poderão acessar através do endereço www.corelmania.com.br. Bom, no nosso último vídeo, tá, eu mostrei para vocês como que a gente posicionava, né, os números, né, os traços aqui do nosso relógio. Tá? Mesmo que você não conheça a estrutura e o funcionamento de um relógio comparador, tá? O que importa para a gente é o posicionamento, né? Como que a gente faz o desenho, tá ok? Então é mais realmente como que a gente trabalha com as ferramentas do Corel, tá? Então o que eu fiz aqui basicamente eu fiz o alinhamento, né, dos números, dos caracteres, e depois eu só editei, que eu tinha colocado tudo 90, né? E depois eu fiz a modificação, tá? Então, por exemplo, nos números maiores ele vai de 10 em 10, né, de 0, 10, 20 no sentido horário, e os números menores ele vai no sentido anti-horário. Para o relógio, na parte menor do relógio, ele vai de 0 até 9 no sentido anti-horário, tá ok? Então é dessa maneira que a gente vai trabalhar com o relógio comparador. Muito bem, qual vai ser o nosso próximo, qual será o nosso próximo passo? Tá? Então depois que nós já tivermos montado isso aqui, nós vamos habilitar o gerenciador de objetos do CorelDRAW. Então normalmente ele vai se encontrar aqui no painel do lado direito. Caso ele não esteja aparecendo, vocês vão clicar aqui no menu Janela, Janelas de encaixe, Gerenciador de objetos. Habilitei o gerenciador de objetos, né? Aqui, como vocês podem observar, eu já tenho uma camada que eu chamei de base, né? Na realidade essa camada onde estão localizados, né, o título aqui, o logotipo aqui do site, né, o endereço, tá, de forma que eu bloqueei também, né, tá bloqueado, ó, tá, de forma que ele não saia quando eu clico, ou por acidente aconteça alguma caquinha aqui, tá certo? Então nós vamos mostrar todos os objetos que nós desenhamos até esse momento estão dentro dessa camada aqui que é chamada de camada 1. Se eu clicar no sinal mais aqui, ele vai expandir e vai mostrar todos os objetos que foram desenhados até o momento. Então, olha, essa elipse aqui, esse retângulo e assim por diante. Tá? Então, todos eles estão dentro dessa camada 1 aqui. Tá? Então, vou aumentar. Vamos usar o zoom aqui, né? Vamos aumentar. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e vamos preencher essa parte do círculo aqui maior. Vamos colocar um cinza claro. E vamos usar no círculo menor um cinza um pouco mais escuro, tá? Para ele ficar mais ou menos com essa aparência. Não vou aplicar nenhum efeito aqui, né, de gradiente, nada. Então, simplesmente é sólido mesmo, tá ok? Agora vamos pegar o círculo maior. Veja que quando eu clico no círculo maior, vindo aqui no gerenciador de objetos, né, ele é o nosso último elemento. Por que ele é o último elemento da lista? Porque se vocês tiverem lembrado da aula passada, ele foi o primeiro objeto que eu desenhei. Então, os primeiros serão os últimos, né? No caso do CorelDRAW sempre funciona dessa maneira, tá? Então, a gente vai criando objetos e vai empilhando objetos sobre ele, tá ok? Então, tá aqui, ó. Vamos duplicar, vamos ver o que vai acontecer. Tecla mais, duplicou. Observe que agora ele já não é o último, tá? Ele passa como penúltimo elemento, tá? O último foi o que eu acabei de criar, tá? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos pegar e jogar ele para trás. Tá? Mas olha só, antes de jogar para trás, vocês entenderem o que vai acontecer com ele. Vamos pegar aqui, ó, muda o cursor, ficou nesse formato. Botão esquerdo do mouse, clica, segura, Shift, e a gente vai aumentar um pouquinho o diâmetro dele aqui, ó, pouca coisa, e solta, né? Então aconteceu isso. Vamos deixar ele com o preenchimento em preto. Olha só o que aconteceu agora, né? Então agora nós vamos jogar esse objeto para trás, ó. Clica aqui, ó, arrasta e joga como último elemento. E ele ficou dessa maneira, tá? Entenda elemento como objeto, tá? Mania de falar elemento. Então agora nós temos já esse contorno externo aqui, tá certo? Vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar agora com a ferramenta retângulo. Vamos criar aqui um retângulo qualquer, não precisa ter medida não, tá? Preenche ele em preto. E nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos pegar, até apareceu a palavra centro. Apareceu a palavra centro, a gente traz até aparecer a palavra quadrante aqui em cima. Apareceu a palavra quadrante, ficou dessa maneira, tá? Vamos tentar colocar no mesmo número de divisões, 100 divisões. Então vamos pegar aqui, ó, janela transformações, habilitado, seleciona esse objeto, mais uma vez virou rotação, clica no centro dele e arrasta para o centro do círculo, até aparecer a palavra centro. Solta, tá?
e nós vamos novamente colocar o mesmo valor que estávamos trabalhando naquela hora, que era de 3,6, né, porque a gente vai dividir em 100 partes. E vamos colocar 100 divisões. Clica em aplicar e ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então ele ficou com essa aparência aqui. Vamos lembrar, você pode até excluir esse elemento aqui, né, esse objeto que é duplicado. Tá? Então ele vai ficar com essa aparência aqui para vocês. Tá certo? Vamos criar agora os ponteiros, o ponteiro, né, maior aqui do relógio comparador. Como que a gente vai criar esse ponteiro? Ferramenta elipse, tecla Ctrl, segura e vamos fazer um círculo. Tá? Pode diminuir que for muito grande. Vamos lá. E agora nós vamos trazer ele aqui para o centro. Como que a gente vai trazer ele para o centro? Tá? Vamos aumentar um pouquinho o zoom. Apareceu a palavra centro, clica, segura e arrasta até a palavra centro daqui, ó. Solta. Tá? Agora a gente pode fazer o seguinte. Clica aqui, Shift, diminui um pouquinho. Tá? Em proporção. Ele vai continuar aqui no centro. Ferramenta Formas Básicas. Vamos clicar aqui, ó. Vamos vir aqui em Formas Básicas. Em Formas Básicas, tá? A gente vai vir aqui, ó. E vamos utilizar esse elemento aqui, ó. Esse objeto aqui, ó. Tá? Então a gente faz isso, ó. Clica aqui e solta. Vamos arrastar. Vamos pegar aqui, ó. Quando aparecer a palavra nó, agora não vai aparecer médio, tá? Ele vai aparecer 3 nós. Um aqui e um no meio, tá? Então não vamos pegar o nó do meio. Vamos pegar o nó do meio. Opa. Arrasta aqui até o centro. Solto. Vamos ver como é que ele ficou? Então ele ficou aqui em cima do zero. Vamos ajustar aqui, ó. Então agora eu vou clicar aqui em cima e vou arrastar ele aqui para cima do ponteiro aqui, ó. Vamos deixar ele bem próximo aqui, ó. E agora, com a ferramenta forma, tá? Vocês estão vendo que tem um pontinho vermelho aqui, né? Com a ferramenta forma, o F10, a gente clica nele, segura e joga ele para dentro, ó. Até ele ficar bem pontiagudo mesmo, ó. Tá? E agora a gente pode fazer o seguinte, nós vamos pegar, né, e vamos soldar esse elemento com esse elemento aqui, ó, ou seja, dos dois objetos. Então, como é que a gente vai soldar? Então, a gente vai vir aqui agora no menu organizar, vamos aqui em formato, formas. Vamos escolher aqui, ó, nessa opção, né, soldar. Então, vamos selecionar esse objeto, que é a forma básica, clica no botão soldar, soldar ao círculo, no caso nosso aqui, nossa elipse. Ele ficou dessa maneira. Vamos criar novamente, né, mais uma elipse. Tecla Ctrl, fazer um círculo perfeito. E vamos arrastar também para o centro. Então, quando nós vamos fazer isso aqui, ó. Apareceu a palavra centro, clica, segura. Apareceu a palavra centro, solta, né? Vamos preencher esse aqui. Vamos colocar aqui uma cor laranja. E esse aqui a gente vai deixar ele em preto. Tá? Se vocês quiserem deixar também em vermelho, vamos ver como é que ele vai ficar. Vamos deixar em vermelho, tudo em vermelho, que eu acho que ficou legal. Tá? E aqui nós vamos deixar tudo em laranja. E a gente pode até aumentar um pouco aqui, né? Ó. Novamente, ó. Clicou, segura, Shift, a gente aumenta aqui, ó. Ficou muito. Vamos diminuir um pouquinho. Acho que aqui está ótimo. Está aqui o nosso ponteiro, o ponteiro do nosso relógio comparador. Tá? Então, essa parte aqui está concluída. Tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o mesmo processo agora no ponteiro menor. Então, nós vamos deixar aqui, ó, com uma tonalidade um cinza mais claro, que seria a mesma de fora aqui, ó, né? Feito isso aqui. E nós vamos criar o ponteiro aqui. Vamos colocar ele também próximo do zero aqui. Tá? Então, vamos fazer novamente. Novamente, vamos fazer um círculo perfeito. Vou fazer isso aqui. Dessa vez eu vou só deixar tudo ali em preto, tá, gente? Então, clica aqui, ó. Apareceu a palavra centro. Centro, clica e arrasta. Centro daqui, ó. Solta. E nós vamos fazer agora o mesmo processo. Ferramenta Formas Básicas. Vem pra cá. Vamos escolher, né, a mesma opção. E vamos fazer esse desenho aqui, ó. Acho que aqui já tá bom. Vamos lá. Nó do meio até o centro aqui, ó. Apareceu a palavra centro, solta, né? Ferramentas formas, vamos forma, o F10, clica aqui no pontinho vermelho, ficou muito para fora. Quando ele ficar muito para fora, a gente pode voltar ele um pouquinho, tá? Vamos tentar voltar ele um pouco. Acho que aqui já tá bom. Vamos deixar ele muito
pontiagudo não, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, bom, eu já tinha preenchido, vou dar um Ctrl Z para voltar, né? E vamos soldar ele ao centro aqui. E agora vamos deixar ele tudo em preto. Tá aqui, ó. Então, duas partes do nosso relógio estão concluídos, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou selecionar todos os objetos daqui, todos os objetos, tá? Botão direito do mouse e nós vamos aqui em propriedades do objeto. Vindo em propriedades do objeto, tá? Nós vamos escolher aqui a opção contorno. Então aqui nós temos contorno, preenchimento, texto. Nós vamos utilizar esse botãozinho aqui, contorno, tá? Isso aqui no Corel X6, tá? Clica nessa setinha aqui para baixo para expandir. E nós vamos utilizar essa opção aqui, ó, marcar essa opção chamada escala com objeto, tá? Nas versões anteriores do CorelDRAW, se não me falha a memória, era escala com imagem, alguma coisa similar, tá? Não estou bem lembrado disso aí não, tá? Mas não era, eu tenho certeza que não era escala com objeto, tá? Por que eu vou ter que marcar isso aqui? Porque como eu vou ter que reduzir, né, o tamanho desse desenho, tá? Se eu não marcar isso aqui, as cores que eu utilizei de contorno vão permanecer inalteradas e vai desfigurar o seu desenho, tá? Então eu vou ter que marcar escala com objeto e a partir daqui eu consigo fazer a redução sem que haja alteração no meu desenho, ou seja, senão o contorno ia permanecer na mesma espessura do original, tá? Ok? Agora vamos clicar aqui, vamos tentar trazer ele para cá. Acho que aqui tá bom, podemos até aumentar um pouquinho, ó. Para não ficar muito em cima do zero, faz de conta que ele está girando, né? A gente vai fazer o seguinte, vou trazer ele aqui para o centro, ó. Clico aqui, trago o centro de rotação para cá e vamos pegar, ó, na alça aqui de rotação e vamos trazer ele, por exemplo, aqui próximo entre o número 2 e o número 1, tá? A gente solta ele aqui. E a gente agora pega aqui, ó, pelo centro, tá? Pelo ponto médio aqui, no caso do centro aqui, ó. E a gente vai trazer agora ele para cá, ó. Qualquer posição aqui, ó, mais ou menos nessa região, tá ok? Então nós já temos aí mais uma parte do relógio comprador concluído, tá? Se eu quiser mudar também o posicionamento do ponteiro vermelho, tá? Vamos lá, duas vezes, trago o centro dele para o centro aqui, tá? E a gente pode mudar esse ponteiro, por exemplo, vamos colocar aqui em cima do 10 aqui, ó, bem próximo do 10, tá ok? Então essa parte do nosso vídeo está concluída, tá? Então agora nós vamos para a terceira e última parte do vídeo na próxima aula. Tá ok, pessoal? Até mais.